Vamos meditar na bendita e poderosa palavra de Deus. Glória a Deus. A igreja está seguindo as cartas do Apocalipse, é isso? É? Que bênção. Apocalipse, hoje é a quarta carta, não é? Quarta carta, está em Apocalipse capítulo de número 2 e no versículo de número 18. Você que trouxe a Santa Bíblia, o livro de Deus, tome em suas mãos, palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo de número 2, no versículo de número 18, quarta carta, à igreja de Tiatira. Glória a Deus. Vamos ler então a palavra de Deus, Apocalipse. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Apocalipse 2, versículo 18. Todos encontraram o texto anunciado, amém? Que bênção. Diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas eu tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas más obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai Santo, fala com a igreja. O que o Espírito diz às igrejas nós queremos ouvir. O que o Espírito diz às igrejas nós queremos receber, porque é o Espírito de Deus. Nós não queremos receber as doutrinas de Jezabel, nós não queremos receber as doutrinas da permissividade e da idolatria. Nós queremos receber e reter, meu Deus, as palavras santas do Senhor e guardá-las bem fixadas nas tábuas do nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, enriqueça a todos quantos forem ouvir esta mensagem da parte de Deus, o nosso Senhor. Amém e glória a Deus. Amém e graças a Deus. Podeis vos assentar, povo de Deus. Nós vamos engrandecer ao Senhor, né? Aleluia.
Glória a Deus. Vamos então entender o que o Senhor Deus falou com a igreja de Tiatira. São 7 cartas, cada uma endereçada a um anjo da igreja. Lembrando que anjo da igreja aqui se refere ao mensageiro, o ministro de Deus, porque a palavra anjo, que vem do grego angelos, significa mensageiro, e claro que mensageiro nem sempre é aplicado a um ser espiritual. Esta palavra angelos, de acordo com o contexto, por isso que nós precisamos entender à luz do contexto, ela pode se referir a seres espirituais, mas também pode se referir a um ministro, a um mensageiro, um servo de Deus. Quando a mesma palavra anjo aparece no Antigo Testamento, no livro de Malaquias, eis que enviarei o meu anjo diante da minha face. Ali a palavra é malak, no hebraico, que significa um emissário, um enviado de Deus. Se referia ao apóstolo, ou melhor, ao profeta João o Batista. E aqui, anjo da igreja não é um anjo, um ser espiritual que ficava ali na igreja, como algumas pessoas entendem, né, que existem anjos territoriais. Nada disso. Era o mensageiro de Deus, o ministro de Deus, o pastor da igreja de Tiatira. Então, como o pastor, segundo a carta aos Hebreus, ele vela pelas almas daqueles que o Senhor Deus confiou em suas mãos, o Senhor Deus manda endereçar esta carta ao remetente, que era o anjo da igreja. Nós não sabemos quem era este anjo da igreja, este pastor responsável por Tiatira, mas este homem, ele cuidava de uma igreja local, era um homem de Deus que cuidava ali do ensino, do alimento das ovelhas, em pastorear, em guiar, em nutrir as ovelhas. E como a função de todo pastor, biblicamente falando, ele deveria também defender o rebanho das falsas doutrinas. Uma das funções do pastor é defender a saúde e a integridade das ovelhas, no sentido espiritual, sentimental, físico, enfim. E este pastor, meus queridos irmãos, tinha por Deus a responsabilidade de Deus, dada por Deus a ele, de proteger as ovelhas. Pelo que parece, estava faltando algum cuidado ali na igreja de Tiatira. Primeiro, nós vamos entender que o nome Tiatira, no original, significa sacrifício de trabalho. Então, Tiatira significa sacrifício de trabalho. Esta cidade, ela ficava na antiga Ásia Menor. Agora, recente, né, nós estamos acompanhando quem ouviu falar do terremoto na Turquia? Quem ouviu falar? Terremoto na Turquia? Pois é, Turquia é exatamente onde ficava a Ásia Menor. A Ásia Menor não existe mais a região Ásia Menor. Hoje é o país da Turquia, esse país que sofreu o terremoto. Ali naquele país tinha diversas igrejas locais e uma delas era Tiatira, tá? Veja, queridos irmãos, que é muito triste quando a gente pega geograficamente falando, historicamente falando, é muito triste. Por quê? Porque hoje a Turquia é um país predominantemente islâmico, muçulmano. As igrejas da Ásia já não existem mais, tanto que a Turquia hoje é ocupada por muçulmanos. Olha o perigo de deixar as falsas doutrinas entrar e minar um país que já teve igrejas. Hoje não tem mais crentes, não tem mais igrejas, não tem mais povo de Deus. Tem religiões estranhas, adorando Deus estranhos, seguindo livro estranho. Vamos tomar cuidado, vamos guardar e reter o que Deus
Deus nos confiou, porque senão podemos acabar como a Turquia ou outros países que foram berços de grandes avivamentos e depois se tornaram lugares ermos, desérticos, onde não existe mais sequer uma centelha de grandes avivamentos que despontaram, como no século 18 e 19, e que infelizmente hoje o ateísmo ou o paganismo tomou conta. Se não, vejamos, a Bíblia diz que o Senhor falou ou se apresentou aos irmãos de Tiatira dizendo: isto diz o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Claro, aquela visão que João já havia contemplado, a visão do Cristo glorificado. Não mais o Cristo ensanguentado, não mais o Cristo abatido, não mais o Cristo crucificado, mas sim o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado. João não viu e Jesus não se apresentou como Cristo derrotado, envergonhado. Queridos, não se preocupem com os incrédulos, não se preocupem com os pagãos que querem apontar aí nas festas, principalmente do carnaval, como se fosse Cristo sendo derrotado pelo diabo ou chicoteado. Não se deixe levar pelas zombarias do diabo. O diabo, ele quer ter esse gostinho pelo menos nos teatros, porque ele sabe que na realidade ele já está derrotado. Aleluia. Ele já está derrotado e Cristo já esmagou a serpente. Não caia nestas zombarias e nem se preocupe, Jesus está vivo. Aleluia. Mas o carnaval estão escarnecendo. Deixe escarnecer. Deixe escarnecer. Nós não temos nada que ver com o carnaval e o que eles estão fazendo lá. Sabe por quê? Porque na cruz também escarneceram de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que os dois ladrões, inicialmente, eles escarneceram de Jesus. Depois um se arrependeu, mas inicialmente os dois escarneceram, dizendo: se tu és o Filho de Deus, salva a ti e salva a nós. Escarneceram. Os soldados escarneceram de Jesus, batiam com a cana em sua cabeça, vendando seus olhos, dizendo: profetiza quem te bateu. Cuspiram nele, bateram nele, escreveram em cima, numa placa, em cima da cruz: este é o Rei dos Judeus. Escarneceram dele, mas ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressurgiu triunfante. Ao terceiro dia, foi ele que zombou do diabo, foi ele que zombou da morte, foi ele que zombou do inferno. Aí vem o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 58, dizendo ou perguntando: ó morte, onde está a sua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Mas graças a Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sempre nos dá vitória. Aleluia. Ele ressuscitou e os seus olhos são como chama de fogo. Provérbios 15:3 diz que estes olhos contemplam os bons e os maus. Então, aquela pergunta de Senhor, o Senhor não está vendo, não cabe para Deus, porque Deus tudo vê. A Bíblia Sagrada diz que Ele contempla os bons. Então fique tranquilo, você que está fazendo bem e ninguém te vê, Deus está te vendo. Você que está andando direito e parece que ninguém vê, Deus está te vendo. E por outro lado, Deus também está vendo quem está cometendo injustiça, quem está praticando errado, quem está vivendo desmantelado. Fique em paz, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, nada. Ele viu Zaqueu em cima da figueira.
ele viu Natanael, ele viu a mulher samaritana, ele viu Jonas no ventre do grande peixe, ele viu, e ele está te vendo, ele está te contemplando. Ele viu também quando cometeram algo e você diz: Senhor, eu não tenho ninguém para me defender. Fique em paz, porque o Senhor conhece as tuas obras. Se são boas, glória a Deus, receberás galardão. Se são más, fique tranquilo, também o chicote do Senhor virá. O juízo de Deus, a recompensa, segundo as suas obras. O Senhor conhecia a conduta da igreja de Tiatira. Não só da igreja de Tiatira, o Senhor conhecia Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, Esmirna. O Senhor conhece a igreja do Pan-Americano. O Senhor conhece a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D. Não precisa ficar preocupado. O Senhor manda dizer que Ele está vendo tudo. Tudo e todos. Você que estava se queixando de que ninguém te vê, não diga mais isso, Deus está te vendo. Enquanto quase ninguém, ou ninguém, via Davi, os olhos do Senhor contemplavam Davi lá no pasto. Mas os mesmos olhos que via Davi cuidando de ovelhas, eram os mesmos olhos que via Saul desobedecendo a palavra de Deus. Os mesmos olhos que via Davi se dedicando às ovelhas de seu pai Jessé, sem que ninguém o retribuísse, sem que ninguém o condecorasse. Eram os mesmos olhos que já estava se desagradando de Saul e que chamou o profeta Samuel dizendo: até quando você vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei. Os olhos que vê um, vê o outro. Os olhos que vê Saul desobedecendo são os olhos que vê Davi obedecendo. Os olhos que vê Saul desviando são os mesmos olhos que veem Davi andando na retidão e na palavra de Deus. Eu conheço as tuas obras. O Senhor disse: eu conheço a tua caridade. A igreja de Tiatira tinha caridade. Isso é muito bom, isso é fundamental. Ainda que tivéssemos todos os dons e não tivesse amor, nada seria. Então o Senhor aprova esse quesito. A igreja tinha caridade. Esta igreja também tinha serviço. Observe versículo de número 19: eu conheço o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. Virtudes importantes. A igreja de Tiatira está de parabéns no amor. Tinha amor. No serviço, eram irmãos trabalhadores, eram irmãos de muita fé, de muita paciência, e eles estavam abundando em obras. O Senhor mesmo ressalta: as últimas obras de vocês são mais do que as primeiras. Quer dizer, vocês estão trabalhando mais, vocês estão progredindo, tá? Tá muito bom o trabalho de vocês. Irmãos, Deus se agrada do nosso trabalho, do nosso serviço, quando é feito com amor, com dedicação, com fidelidade, com fé, não é? Só que algo preocupa aqui. É uma igreja amorosa? É uma igreja trabalhadora? É uma igreja de fé? Mas é uma igreja que estava sendo tolerante. E essa palavra tolerância, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque podem surgir muitas interpretações aqui. E tolerância hoje é a palavra que está sendo muito usada, né? Tem que tolerar. Mas tolerar o quê? Tolerar o quê? Até onde vai a tolerância da igreja? Devemos tolerar o quê?
olha o que a igreja de Tiatira estava tolerando. Mas eu tenho contra ti, quer dizer, o Senhor elogia o amor, elogia o serviço, elogia a fé, elogia a paciência. Mas o Senhor fala: ó, vocês estão bonzinhos demais. Com quem, Senhor? Com as almas? Não, com uma tal de uma Jezabel que tem aí no meio de vocês. Surgiu aí uma tal de uma Jezabel, lembrando que essa Jezabel não tem nada a ver com aquela Jezabel do Acabe, tá? Aquela Jezabel do Antigo Testamento, ela caiu, morreu, foi consumida lá pelos cães, você sabe disso, tá? Aqui, meus queridos irmãos, há muita discussão dos estudiosos se Jezabel era uma referência ao comportamento daquela Jezabel do Antigo Testamento, esposa do Acabe, se o nome dela era Jezabel mesmo, ou uma terceira interpretação diz que é uma referência ao significado que quer dizer montão de lixo. Então observe que esta pessoa que estava lá na igreja, o Senhor diz no versículo de número 20, Jezabel, mulher que se diz profetiza. Então perceba que esta mulher, ela estava ali no hall de membros da igreja, no seio da igreja local, se comportando como uma profetisa de Deus, como se fosse, né, uma profetisa de Deus, mas na verdade os seus ensinos, as suas falsas profecias estavam levando alguns irmãos e irmãs da igreja à prostituição e à idolatria. Perceba, meus irmãos, que o discurso desta mulher era camuflado e era introduzido na igreja de Tiatira sutilmente, a ponto de os irmãos, alguns não perceberem. E o Senhor diz: olha, esta mulher está ensinando e enganando os meus servos. Eu dei tempo para que se arrependessem, mas não se arrependeram. Quer dizer que possivelmente havia tido uma admoestação, uma advertência, porque o Senhor disse: eu dei tempo para se arrependerem, eu falei, mas não quiseram se arrepender. Queridos irmãos, tolerância zero contra os falsos ensinos na igreja de Jesus. Amor, seja bem-vindo. Serviço, seja bem-vindo. Fé, seja bem-vindo. Aleluia, bem-vinda. Mas falsa doutrina, falso ensinamento precisa ser enxotado da igreja, tirado às pressas, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Não podemos aceitar as falsas doutrinas adentrarem a igreja de Jesus. Enquanto alguns estão preocupados com a avenida lá do carnaval, que a gente não tem nada a ver com eles lá, o diabo está aproveitando para infiltrar falsos ensinamentos nas congregações. Então vamos parar de ficar olhando para o que os ímpios fazem, porque ímpio é ímpio, meu irmão. O juízo não é lá fora, quem trata lá fora é Deus, a igreja trata aqui dentro. Lá fora o juízo é com o Todo-Poderoso, mas segundo a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios capítulo 5 e capítulo 6, o juízo começa na casa de Deus. É aqui dentro que nós temos que abrir os olhos para a prostituição não entrar, para o discurso da facilidade, da permissividade, de não, Deus só quer o coração e a adoração. Deus não se preocupa como. Ora, se Deus não se preocupasse com o estilo de adoração e a forma de adorar, Nadab e Abiú não teriam sido consumidos pelo fogo de Deus. O Senhor Deus diz que para adorá-lo tem que ser em espírito e em verdade. Da boca para fora não adianta dizer que é profeta ou profetiza. Se anda falsamente, não permanecerá no meio dos santos e dos justos de Deus, porque serão soprados como a palha, como o joio será separado.
Nós não podemos aceitar, queridos irmãos, as doutrinas de Jezabel. As doutrinas de Jezabel lançavam tropeços no caminho dos servos de Deus. As doutrinas da sensualidade não podem tomar conta do povo de Deus. Nós somos diferentes e devemos permanecer diferentes. Nós precisamos continuar pregando que adultério é pecado. O homem olhar para uma mulher acobiçando, desejando, já cometeu pecado de adultério contra ela. E a mulher a mesma coisa. A candeia do corpo são os olhos. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será tenebroso. O corpo da mulher e do homem é templo do Espírito de Deus, não templo de sensualidade, de promiscuidade, de práticas carnais, profanas e mundanas. A jovem de Deus, o seu corpo é para o Senhor. A mulher casada, o seu corpo é para o seu marido. O marido, o seu corpo é para a sua esposa. E os solteiros é para o Senhor. Não é para exibir no TikTok, nem no Instagram, nem no Facebook, muito menos na igreja de Jesus. É corpo, templo do Espírito Santo de Deus. Deve se vestir com pudor e modéstia o homem e a mulher. Mas agora estão dizendo que não tem mais nada a ver roupa. Pode andar embalado a vácuo que não tem problema. Pode andar mostrando tudo que não tem problema. Jezabel começou assim, infiltrando falsos ensinamentos e levando o povo à destruição. Você lembra que Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel? Lembra? Só que toda vez que Balaão ia amaldiçoar, saía bênção. E aí ele disse: não adianta amaldiçoar esse povo que é abençoado. Balaque perguntou: e agora? O que a gente faz? Já que o povo não cai por maldição, o diabo não é bobo, irmãos. Balaque levou o povo de Deus a se prostituir. Porque a Bíblia diz que aquele que se prostitui peca contra o próprio corpo e o Espírito de Deus se afasta. Quando a gente fala de prostituição, a primeira coisa que vem à mente de muita gente é: prostituta é aquele que fica nas esquinas por aí. Não, prostituição na mente, prostituição nos olhos, prostituição na boca. Pessoas vivendo uma vida como se fossem marido e mulher sem serem. E é importante porque nós temos adolescentes e jovens que precisam ser guiados na sã doutrina da palavra. Não podemos relativizar e dizer que não tem nada. Tem sim, a igreja é santa e o Senhor não tolera Jezabel. A igreja não tolera Jezabel. Geração que não tolera Jezabel. Mas não adianta a gente só cantar, a gente tem que viver isso. Não adianta a gente dizer: geração que não tolera Jezabel, geração que ora como Daniel. Nós temos que fazer. Quando chegar na segunda-feira, dizer não para Jezabel, dizer não para a doutrina dos nicolaítas, dizer não para a doutrina de Balaão, dizer não para a doutrina do inferno, para a doutrina, essas doutrinas estranhas que estão tentando introduzir e infiltrar na igreja de Deus. Em nome de Jesus, a igreja é protestante, a igreja protesta, a igreja defende, e o pastor de Tiatira deveria defender a igreja de Jesus. O Senhor disse: eu ferirei de morte a seus filhos. Quem disse que Deus
Deus não fere? Quem disse que Deus não repreende? Quem disse que Deus não castiga? Ah, pastor, mas esse aí é o Deus do Antigo Testamento. Ora, tem alguma diferença entre o Deus do Antigo e do Novo Testamento? O mesmo Deus do Antigo que feriu Jezabel, a mulher de Acabe, disse: ferirei a você e teus filhos. Como o Senhor feriu Herodes, como o Senhor feriu Ananias e Safira, como o Senhor ferirá o anticristo, como o Senhor Deus ferirá de morte e morte eterna aqueles que andam na mentira, praticam e amam a mentira. Mas graças a Deus, para nós passarmos aqui por causa do tempo, mas eu digo a vocês, aos restantes que estão em Tiatira, quer dizer que tinha um remanescente, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que vocês têm, guarda. Sempre tem um povo remanescente, sempre tem um povo que guarda a doutrina da palavra, o temor, a santidade. Irmãos, uma das marcas do governo do anticristo, uma das marcas do espírito do anticristo já manifestado na terra, é a quebra dos princípios, a quebra dos valores, a quebra das boas tradições. O anticristo se opõe e se levanta contra tudo que é de Deus, tudo que se adora, tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que é bonito, tudo aquilo que é formoso, tudo aquilo que é honesto, de boa fama. O anticristo se levanta e eles dizem não, isso daí é uma sociedade retrógrada, essa sociedade atrasada tem que acabar, porque vai chegando uma nova era. Me dá arrepio quando eu ouço esse negócio de nova era, inclusive dentro da igreja de Jesus. Que negócio de novo tempo! O tempo de Deus é um só, é o tempo de Deus na minha vida, não é o Cronos, é o Kairos de Deus. O Senhor levantou a igreja para ser sacerdócio real, geração santa, povo adquirido, nação eleita, aleluia. Nada disso, meus queridos irmãos, vai trazer estas coisas à igreja de Jesus, lavada e remida no sangue do Cordeiro. O remanescente fiel está guardando, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Aleluia. Para finalizar, o poder que Cristo nos dá não é o poder em Brasília, não é o poder do Senado, não é o poder dos deputados federais, estaduais, não é o poder do Ministério dos Ministros, do TSE, não. O poder que Cristo está prometendo àqueles que vencerem é para governar com Ele, com vara de ferro, glória a Deus, e regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, eu darei a vocês a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós não podemos tolerar. Vamos continuar amando os pecadores, sim. Vamos continuar amando os bêbados, vamos continuar amando os drogados, vamos continuar amando as prostitutas, os prostitutos, os adúlteros, mas não vamos tolerar o adultério, não vamos tolerar a bebedice, não vamos tolerar o tabagismo, não vamos tolerar a fornicação, não vamos tolerar a sensualidade, não vamos tolerar as doutrinas estranhas, não vamos tolerar a prostituição, a feitiçaria, a idolatria, não vamos tolerar. E quando aparecer, os arautos de Deus precisam se levantar com voz profética, anunciando e denunciando para a glória de Deus. Que Deus abençoe a igreja amada de Jesus. Deus fale forte ao seu coração, em nome de Jesus. Um aplauso bem forte a Jesus. Aleluia. Tomemos cuidado, porque querem empurrar goela abaixo a igreja de Jesus.
e qualquer coisa vão nos acusar de intolerantes. Pois é, meus irmãos, o corpo de Jesus é intolerante a tudo aquilo que o danifica. Sabe quando você tem alergia de algo, aí o médico diz: olha, você é intolerante, isso aqui você não pode mais consumir, seu organismo, não é? A minha esposa, se comer carne de porco, aparece mancha vermelha no corpo dela todinho. Então ela já sabe, não come carne de porco. Por quê? Porque faz mal para ela, não é? Algumas pessoas são intolerantes à lactose. Quem conhece alguém assim? Intolerante à lactose. Pois é, o corpo de Cristo é intolerante às falsas doutrinas.